Vamos falar agora de investigação e profilaxia secundária. A gente tem aqui nesse slide, pessoal, um mnemônico para nos lembrar das principais causas de AVC isquêmico. O ASCOD. A de aterosclerose de grandes vasos, S de small vessel, ou AVC de pequenos vasos em inglês, C de cardioembólico, O de outros e D de dissecção, tá? E baseado nisso, como essas são as principais causas, a gente já comentou isso inclusive um pouquinho na primeira parte da aula, a gente vai investigar para descobrir qual dessas é a mais provável de ter causado o AVC. Então os exames que a gente pede são esses daqui. Já no início a gente faz uma tomografia de crânio, hoje em dia, na maioria das vezes, junto com um estudo de vasos cervicais, né, uma angiotomografia, e esse estudo de vasos cervicais e tomografia de crânio já deixa você ver se tem uma aterosclerose importante de grandes vasos, tá? Também deixa você ver se tem uma dissecção arterial, que pode ter causado aquele AVC. Depois, você vai pedir alguns exames laboratoriais, né, hemoglobina glicada, lipidograma, VDRL, e eventualmente, se você tiver um AVC numa pessoa muito jovem, né, que não tem tantos fatores de risco, não é hipertensa, não é diabética, você vai expandir isso para algumas coagulopatias, pesquisa de algumas causas mais raras que não vem a questão, né? O paciente com AVC de pequenos vasos, aquele lacunar que a gente conversou no começo, é o que tem, em geral, uma carga de hipertensão, diabetes, de comorbidades relevantes, principalmente hipertensão e diabetes, e faz uma lesão pequenininha lá na meiuca do cérebro, naquela região das artérias perfurantes lentículo-estriadas, certo? Então, por isso, uma hemoglobina glicada alta, né, um acompanhamento, vendo que aquele paciente tem uma pressão arterial elevada, vai reforçar essa hipótese para você. É importante a gente fazer uma avaliação cardíaca para verificar se o AVC é cardioembólico, com um eletrocardiograma, um Holter de 24 horas, se não flagrar já no eletrocardiograma uma fibrilação atrial, e um ecocardiograma, tá? No Brasil, a pesquisa de Chagas tem um papel relevante também, que a doença de Chagas é bastante emboligênica, mesmo quando não existe cardiopatia associada, tá? E em termos de outros, eu já falei aqui dos AVCs, exames de AVC em jovem, mas aí depende muito do caso, né? O sífilis é uma causa que pode dar AVC isquêmico, uma vasculite pode dar um AVC isquêmico, uma embolia paradoxal, né? O paciente que tem uma trombose venosa profunda, passa por um forame oval patente, pode dar AVC isquêmico. Então aí realmente entra nas exceções que, graças a Deus, não são cobradas na prova de residência com frequência praticamente nenhuma, né? O importante daqui é você lembrar que você tem que ver os vasos do pescoço para ver se tem aterosclerose importante e tem que ver o coração desse paciente, tá bom? Para ver se tem alguma fonte, principalmente fibrilação arterial. E, logicamente, a depender de qual é a causa provável, você vai ter uma conduta a tomar a partir disso. Você vai ter uma estratégia de profilaxia secundária, ou seja, beleza, aconteceu, a causa deve ser essa, vou tentar evitar que isso aconteça de novo. Então, aterosclerose de grandes vasos, antiagregante e estatina para todo mundo. AS e estatina para todo mundo. E avaliar, a depender do grau de estenose, se o paciente deve ser levado para uma intervenção de carótida. Isso está bem detalhado no material de cirurgia vascular, mas basicamente, paciente que tem mais de 70% de oclusão da carótida do mesmo lado que aconteceu o AVC, ele tem a melhor indicação de abordar essa carótida dentro dos primeiros 14 dias. Então, ainda na mesma internação, geralmente, fazer uma endarterectomia ou uma angioplastia dessa carótida, certo? Doença de pequenos vasos, controlar os fatores de risco e dar antiagregante. Então, de novo, o ASzão das massas, controlar dislipidemia, hipertensão, diabetes. Se for cardioembólico, né? Anticoagulação, então, fibrilação atrial, trombo intracavitário são as principais indicações de anticoagulação para esses pacientes que tiveram um AVC cardioembólico. Outros depende da causa, né? Se você tem uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, por exemplo, anticoagulação com varfarina, se você tem uma dissecção, você pode fazer anticoagulação ou dupla antiagregação, aí vai começar a entrar realmente muito no detalhe que não cai muito na prova. Se cair alguma coisa em relação à dissecção, você deve lembrar que tanto anticoagulação quanto antiagregação são opções válidas, tá? A dupla e até a mono antiagregação, mas isso não costuma ser pergunta de prova. Só lembrar que no AVC de aterosclerose de grandes vasos, AS, estatina e verificar se vale a pena abrir aquele vaso, principalmente se for mais do que 70%, e no cardioembólico fazer uma anticoagulação, depender da causa, tá? Dá uma olhada nessa questãozinha aqui, que nos traz uma situação bem peculiar de profilaxia secundária.
Um paciente de 72 anos, hipertenso, diabético, com episódio súbito de déficit motor, durou 20 minutos e resolveu. No exame já está sem déficit nenhum, a pressão está aí, né? Não está normal, mas também não está altíssima, frequência cardíaca normal, não tem história prévia nenhuma. Você decide utilizar o score ABCD2, considerando os fatores de risco, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta nesse caso. Que diacho é isso? Pessoal, isso aqui é uma situação muito específica chamada de AIT de alto risco. O que é um AIT? Ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é o AVC que não deu certo. Para a sorte do paciente, é o AVC que não deu certo. Ou seja, rolou alguma oclusão, uma falha, uma isquemia, uma oligemia, né, uma falta de sangue momentânea, e isso se reverteu sozinho. Por alguma razão, aquilo se reverteu sozinho. E não deixou lesão na neuroimagem. Isso é importante, tá? Hoje em dia, com uma ressonância, a gente consegue ver até lesões pequenas. Então, um AIT é o que não deixou lesão nenhuma. Se ele deixou uma lesão, mas foi muito pequena, ou é um AVCzinho, mas muito, muito discreto, como eu falei, uma hemihipoestesia, uma coisa assim, NIH 1, 2, a gente pode considerar que aquilo é um AVC minor. Chama AVC minor, um AVC pequeno, tá? E essas duas condições, elas são como se fossem alertas. E o grande risco aqui é que quem tem um AIT de alto risco, que eu vou falar já já o que é, ou um AVC minor, tem um grande risco de recorrer, e aí sim ter um AVCzaço, nos primeiros 21 dias depois desse evento. Então, para esses pacientes, vale a pena você fazer dupla antiagregação durante 21 dias, que é o período de maior risco, e depois deixar só com mono antiagregação. Mais do que 21 dias foi visto que você aumenta o risco de sangramento sem melhorar muito o benefício, porque o maior risco é nesses primeiros 21 dias, e a mono antiagregação é inferior. Então, você dá duas medicações nesse período inicial é importante. Como eu defino o que é um AIT de alto risco? É baseado nesse score ABCD2. A de age, tá bom? Idade maior ou igual a 60 anos. B de blood pressure, pressão arterial maior ou igual a 140/90, ou um paciente que está sendo tratado já para hipertensão. C de clínica, né? Fraqueza unilateral ganha 2 pontos. Alteração de fala sem fraqueza ganha 1 ponto. D, o D1, né? O primeiro D é de duração. Paciente que tem uma duração superior a 60 minutos, ou entre 10 e 59 minutos, tá? Aí ganha 2 ou 1 ponto, respectivamente. E o D2 é de diabetes. Se o paciente tem diabetes, aí ele ganha 1 ponto. Então, quando você soma isso, se isso der maior ou igual a 4, nós temos um paciente de alto risco de recorrência desse AIT. Então, é um AIT de alto risco. O AVC minor, como eu falei, é quando ele não reverteu totalmente o déficit ou teve alguma lesão na imagem. Aí acaba entrando tudo no mesmo bolo. O que é importante só? A gente está falando aqui de antiagregante. Então, isso é, obviamente, para pacientes que não têm uma fonte cardioembólica. Se o paciente tem uma FA, não adianta dar dupla, tem que dar anticoagulante para ele. Então, isso é para AVC minor ou AIT de alto risco, que tem uma fonte não cardioembólica, né? Que tem outra causa, predominantemente aterosclerótica. Então, voltando para a questão, agora a gente já consegue responder. Qual é a alternativa, né? O ABCD2 dele tem mais que 60 anos, é hipertenso, é diabético. Durou 20 minutos, ou seja, mais do que 10 minutos. O déficit foi um déficit motor unilateral. Então, cara, eu não preciso decorar o ABCD2 para saber que esse cara aqui tem um ABCD2 altíssimo. Então, é um AIT de alto risco. E aí, a conduta certa é iniciar dupla antiagregação com aspirina e clopidogrel e manter o paciente internado para investigação imediata. Fechou, pessoal? Vamos entrar agora um caso bem específico de investigação de cefaleia mais déficit neurológico. Até aqui, eu não falei para vocês nada de dor de cabeça, né? AVC isquêmico não costuma dar dor de cabeça. Então, quando você tem dor de cabeça mais um déficit focal, tem 3 coisas que você precisa pensar. Hemorragia subaracnoide, que vai ser um capítulo inteiro da nossa aula. Dissecção arterial, que aí a gente já mencionou, né? Uma dor no pescoço, associado a um AVC isquêmico, você vê isso na angiotomografia, pode dar anticoagulante ou antiagregante, e trombose venosa cerebral, que a gente não mencionou ainda, vamos falar dela agora. A trombose venosa cerebral, quando oclui, quando trombosa uma das veias ou seios venosos que levam o sangue do cérebro de volta para o coração. Em geral, ela é mais comum em mulheres, né? Tem vários fatores de risco, mas o uso de anticoncepcional é um fator de risco muito comum, tá? O uso de anticoncepcional oral combinado. E quando eu digo muito comum, é que muitas mulheres que têm trombose venosa cerebral usam anticoncepcional. Mas do ponto de vista do contrário, ou seja, eu usar anticoncepcional
Aumenta a chance de ter trombose? Não, uma mulher habitualmente, né, tem muitas mulheres que usam anticoncepcional e não tem trombose. Então esse risco é muito baixo do ponto de vista absoluto. Mas quando você pega realmente as mulheres que tiveram a trombose venosa cerebral, tem um certo número, sim, que usou anticoncepcional oral. Então aumenta um pouquinho o risco, tá? Ciclo gravídico puerperal aumenta muito o risco. E uma coisa que é às vezes capciosa é que, em geral, quando você pede a angiotomografia, é feita só arterial. Então o paciente tem uma dor de cabeça, tem um déficit e você não vê nada ali e fala, poxa, não é um AVC isquêmico, porque você tem que pedir especificamente uma tomografia com contraste endovenoso. A tomografia sem contraste já pode te mostrar aqui, ó, por exemplo, uma hiperdensidade espontânea. Olha como desse lado aqui você tem uma hiperdensidade, está mais branquinho na topografia desse seio venoso, mas pode ser normal também. O que vai te dar realmente o gabarito é você pedir essa tomografia com um contraste, né, angiotomografia venosa, em que você vê o trombo no meio aqui do seio venoso, né, o sinal do delta vazio, né, porque o seio, principalmente o seio sagital superior, ele tem esse formato aqui de delta, né, um formato de triângulo, e aí você tem no meio dele um trombo que faz com que esse delta não se encha de contraste, então ele fica vazio, certo? Isso, apesar de ser uma trombose, como aumenta a pressão das veias que drenariam para aquele lugar, pode gerar um extravasamento de sangue, um sangramento intraparenquimatoso. E o tratamento para trombose venosa cerebral é anticoagulação. Ah, mas e se tiver um sangramento intraparenquimatoso? Não interessa, tem que anticoagular do mesmo jeito, porque o problema é a trombose venosa. Se você não resolver a trombose venosa, só vai sangrar mais. Então, cuidado que isso pode ser uma pegadinha. Trombose venosa cerebral tem que anticoagular, mesmo se tiver sangramento associado. Fechou? Vamos dar uma pausa agora para voltar falando de AVC hemorrágico.